E o endividamento rural tem crescido e um dos fatores pouco discutidos é a chamada venda casada, quando produtos e serviços são impostos junto ao crédito rural. Sobre essa prática, a gente conversa agora com o consultor de agronegócio e colunista aqui do AgroMais, o Celso Ricardo, que já está aqui ao vivo. Celso, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol. Celso, já começa para a gente explicando, então, o que exatamente caracteriza a prática, da venda casada no contexto do crédito rural e como que ela tem impactado os produtores no campo, por favor? Carol, essa venda casada, para nós começarmos, ela já tem que ficar bem clara que ela é ilegal. Segundo, o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, os bancos não poderiam ter essa prática até para liberar o crédito ao produtor rural, mas nós, de uma maneira geral, que trabalhamos com o campo, sabemos que isso é uma prática normal. Os bancos impõem serviços, títulos, seguros, consultorias, e quanto mais o produtor rural assume esse compromisso, mais fácil é a liberação do crédito. E isso é uma prática normal junto aos bancos. E analisando de uma forma geral hoje o que está acontecendo, e aí nós vamos cair no endividamento, Carol, nesse valor astronômico do endividamento do produtor rural pela falta de viabilidade econômica e financeira que existe, que paira sobre o nosso setor, nós temos os custos operacionais totais, da propriedade rural, da porteira para dentro, e nesse caso, dessa venda casada, nós temos um impacto direto nos custos efetivos desse produtor rural, que encarece demais, e isso tem feito com que os custos com crédito esse ano, ou seja, para a próxima safra, cheguem a 40% ao ano. Se nós considerarmos os custos operacionais totais hoje, que eu falei, da porteira para dentro, os preços das commodities, margens baixas, às vezes até negativas, essa imposição dos bancos é o grande colaborador para que esse endividamento do produtor rural só aumente a cada safra, Carol. Celso, e com o crescente endividamento no setor rural, qual que é o papel das instituições financeiras na promoção dessa prática, e como que elas podem evitar o uso indevido de produtos, serviços atrelados ao crédito? Carol, no Brasil hoje é impossível. As instituições financeiras sabem, que o produtor rural brasileiro ele não está capitalizado, que o agro, o setor primário, não está capitalizado. E no Brasil a gente sabe que as políticas hoje muito mais beneficiam as instituições financeiras. Logo, esse juro de mercado, que se nós analisarmos o Plano Safra, a grande maioria do valor do Plano Safra está nas mãos dos bancos privados, ou vai estar nas mãos, e eles têm livre condição para impor esses juros de mercado. As instituições financeiras elas não estão muito preocupadas com isso. Mas o Brasil, Carol, o governo federal, o próprio Ministério da Agricultura, que eu acho muito apático, se nós considerarmos, vejam bem, a importância do agro para o Brasil, e nós estamos fazendo um estudo aqui no escritório, e analisando, por exemplo, 2024, o setor do agronegócio girou algo em torno de 730 a 931 bilhões de reais em impostos. Então, o agronegócio gera muito imposto para o Brasil. Se nós considerarmos a parte do PIB, 2,72 trilhões de reais, somados a isso emprego e renda, nós temos um setor que favorece a economia brasileira, que desenvolve, colabora para o desenvolvimento do país, mas nesse momento que o cenário internacional mostra essa defasagem de preços de commodity e o custo está muito alto, o Brasil, em termos de governo federal e Ministério da Agricultura, deveria estar apresentando propostas para melhorar das fronteiras para dentro as condições de produzir. Isso tem um impacto no custo. Mas também o governo federal poderia agir em termos de subsídio, levando em consideração essa importância do agro econômica e financeiramente. E se nós analisarmos esses custos de 40% que vão chegar ao ano, esse subsídio que o governo federal oferece, ele é muito pequeno, Carol. Ele praticamente é insignificante, tendo em vista essa liberdade que as instituições têm e que não estão preocupadas, porque elas têm garantias que as favorecem, se caso o produtor rural não honrar com seus compromissos, mas em contrapartida, esse produtor descapitalizado, sem força, vai resultar, sim, numa menor produção e toda essa arrecadação importantíssima que o agronegócio gera, ela já está sendo impactada. Nós estamos vendo queda na compra dos maquinários, dos implementos agrícolas, possível redução de área para a próxima safra, ou seja,
Governo Federal, Ministério da Agricultura não estão trabalhando da maneira correta, tendo em vista essa importância do agro em aspectos gerais, mas as instituições financeiras seguem lucrando e lucrando muito com o nosso setor, Carol. Celso, e essa imposição de produtos e serviços junto ao crédito rural tem afetado a competitividade, a rentabilidade das propriedades rurais, especialmente de pequenos e médios? Sem dúvida, porque quando nós delimitamos uma área para produção agrícola ou pecuária, tudo é muito contabilizado ali. Os cálculos são muito apertados. E vale até fazer uma observação, Carol, que a partir de um estudo que nós estávamos fazendo agora, né, e levantamentos que fizemos, a agricultura familiar, para quem acha que é só a agricultura empresarial que passa por problemas e que está com falta de viabilidade econômica e financeira, a agricultura familiar renegociou agora, recentemente, 12 bilhões em dívidas. Ou seja, a situação não está fácil para o homem do campo. Mas quando nós analisamos essa situação da imposição das instituições financeiras, ela está muito igual em todas elas, né? Privadas ou públicas. A imposição dos serviços ela serve para pequenos, médios e grandes produtores rurais. Parece que existe aí, né, a gente analisando uma combinação entre elas para que todas tenham ou partam desse princípio, que eu volto a dizer, é nítido e nós precisaríamos fiscalizar isso. O produtor que não se sujeita, que não tem a liberdade de escolher o que quer ou não quer dentro de uma instituição financeira, ou até mesmo buscar em outras, né? Buscar o crédito numa e buscar serviços em outras, o produtor não tem essa condição. Ou ele pega e se sujeita para ter acesso ao crédito, ou ele acaba ficando aí para segundo ou terceiro plano. As instituições dão muita atenção para quem assume esse compromisso. Mas vale lembrar que, com margens baixas, como nós estamos vendo hoje, e até negativas nas principais cadeias produtivas, os bancos não poderiam estar fazendo o que fazem, porque essa imposição está colaborando diretamente no endividamento do produtor rural brasileiro, Carol. E, Celso, você acredita que há uma regulação eficaz sobre essa prática de venda casada no setor rural ou ainda tem muitos vazios legais que facilitam abusos por parte dos bancos, cooperativas? Carol, é que hoje nós aqui, né, eu contigo aqui no AgroMais, nós estamos trazendo esse assunto mais à tona, mas acaba ficando, em determinados momentos, esse assunto muito oculto. É como eu disse, se nós analisarmos, e eu estou cheio de documentos aqui que eu estou fazendo estudo sobre isso, para apresentar uma proposta a nível nacional, se nós analisarmos, essa é uma prática proibida. Mas como as instituições financeiras, pelo que se mostra, trabalham muito à vontade, nós podemos dizer assim, não existe um acompanhamento por parte do governo, por parte, né, de órgãos competentes para isso, eles seguem impondo e, como eu disse, eles fazem para o produtor um anúncio como se fosse uma opção. Mas quando nós vamos ver a liberação do crédito, ele é muito ligado a quem adere ou não àquilo que o banco, as instituições financeiras impõem. Então, é uma situação complicada, é uma situação oculta que precisa ser regulamentada o mais rápido possível. Nós temos o artigo 39 para isso, só que o produtor rural, como precisa do crédito, ele acaba ficando muitas vezes em silêncio. Mas nós que analisamos todos esses cenários do campo à mesa do consumidor, estamos analisando sim essa questão do endividamento que tem um impacto direto no resultado, isso é muito preocupante e cabe sim a governo federal, órgãos competentes, agir em cima dessa situação, porque quem está sendo prejudicado? O produtor rural, endividado. E isso tem um impacto no acesso ao crédito, vai ter um impacto na economia brasileira e quem perde na realidade é o Brasil, Carol. E por fim, Celso, quais seriam as alternativas ou soluções que você sugeriria, por exemplo, para reduzir ou até mesmo eliminar a venda casada, garantindo ali um acesso mais justo ao crédito para os produtores? Carol, em primeiro lugar, uma consciência por parte dos produtores rurais brasileiros. Eu acho que essa situação ela precisa ser debatida e precisa vir à tona. Eu acho que, como isso acontece a nível de Brasil, se nós analisarmos as propostas, né, de financeiras de crédito, dos próprios bancos públicos e privados, o próprio produtor rural ele precisaria se impor, ele precisaria vir a público notificar esse tipo de ação e solicitar, como eu disse, né, uma ação imediata dos órgãos competentes para fiscalizar esse tipo de situação. Porque se essa imposição seguir persistindo para as próximas safras,
tendo em vista o cenário mundial, que é de muita oferta de commodity, e os preços não se mostram, assim, competitivos para o produtor rural brasileiro, com esse custo operacional total muito alto, a situação vai ser cada vez mais crítica para esse produtor, que ele não vai conseguir esse alívio financeiro. Logo, as propostas até de securitização que nós estamos analisando para resolver esse problema, elas não vão valer de nada, porque nós vamos seguir juros sobre juros e imposições de serviços que não precisam. Em contrapartida, nós teríamos que ter, por parte do governo federal, tendo essa importância que o setor tem, com relação à PIB, com exportação, com geração de impostos, empregos e renda, o governo federal, juntamente com o Ministério da Agricultura, deveria apresentar propostas, sim, de políticas específicas agora para favorecer o produtor rural. Porque os bancos fecham ano após ano com limites favoráveis, resultados positivos uns atrás do outro, e muito por conta dessas imposições, tendo em vista que o agronegócio é o grande gerador de crédito no Brasil. Então, é uma questão do produtor rural, do governo federal e do Ministério da Agricultura agir, de uma maneira rápida para que nós venhamos a ter como opção e não imposição essa situação que essas entidades financeiras estão impondo para a liberação de crédito, Carol. Celso, acho que é isso. Obrigada pelas informações, viu? Carol, eu que agradeço. Um abraço a todos aí e até o nosso próximo programa. Até, Celso. Tchau, tchau.